Olá, chegou a hora do seu diálogo semanal com os senadores e com tudo que se faz aqui no Congresso Nacional. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. No programa de hoje a gente fala sobre o atendimento odontológico na saúde pública, a tramitação do projeto de lei que determina o fim do fator previdenciário. E mais, no Passeata Eletrônica você fica por dentro do tema que vem dominando os debates nas redes sociais dos senadores José Agripino e Randolfo Rodrigues. O Alô Senado começa agora. A gente abre o programa de hoje com a mensagem do Adeilson Conceição, que escreveu pra gente lá da capital do Espírito Santo, Vitória. Ele pede que os senadores criem um projeto de lei para garantir tratamento odontológico a toda a população carente. Na opinião do Adeilson, os serviços básicos de odontologia deveriam estar disponíveis nos hospitais públicos e postos de saúde de todo o Brasil. Além disso, agentes de saúde deveriam visitar periodicamente as residências de baixa renda para pesquisar e controlar a saúde bucal da população. O que os senadores acham dessa sugestão? Com a palavra, o senador Paulo Davim. Olha, Adeilson, eu quero parabenizá-lo pela sugestão. Realmente é uma preocupação que nós não podemos ficar à margem dela. Eu acho que a saúde começa pela boca. E não sei por que quando se fala de saúde sempre esquece dessa parte tão importante do nosso organismo, né, do nosso corpo. E eu acho importante se intensificar, já que existem as estratégias de saúde da família, existem os visitadores, os agentes de saúde. Então eu acho que poderia sim se dar prioridade ou se estabelecer uma prioridade para que houvesse visitação nas casas e fosse feito diagnóstico de uma forma ativa dos problemas odontológicos. Isso ajudaria muito a combater as cáries, a combater as doenças da cavidade oral. Enfim, seria e é uma contribuição muito importante para construir o modelo de saúde que a gente quer. O que você acha que o Senado pode fazer com isso? Ou seria mais uma iniciativa do Poder Executivo? Na verdade, seria mais do Poder Executivo, mas o Senado não pode se isentar de promover esse debate e até mesmo sugerir algo nesse sentido. Eu gostaria de perguntar para o senador Paulo Paim o seguinte, ele vem batendo em cima das aposentadorias e coisa e tal, né, para a caso daquele fator lá que dos 30 anos, lá 35, que eles querem mudar. A minha pergunta é o seguinte, no Senado existe a maioria entre PMDB e PT e coisa arada, forma uma grande maioria, por que eles não conseguem aprovar essa lei que ela beneficiaria todas as pessoas que acima de 60 anos para não serem atingidos, porque já conseguiram assim atingir o período de aposentadoria de 35 anos, né? E por que ele não consegue fazer passar, e a gente nota na Câmara do Senado que ele está sempre debatendo em cima dessa pasta. Então por que isso não é aprovado se eles têm maioria? Era essa a minha pergunta. Ari, tu tem razão. Isso tem que ter vontade política para fazer acontecer. Eu já aprovei no Senado o fim do fator, garanto também num outro projeto que já aprovei aqui, que o benefício do aposentado deve ser corrigido anualmente a inflação e mais o PIB, como é feito com o salário mínimo, e já aprovei também a revisão das perdas acumuladas, que seriam pagas em 5 parcelas. Os 3 projetos estão lá na Câmara dos Deputados. Eu acho que o momento é de pressão, até como você está fazendo. Cada um da sua forma, mandar telegrama, e-mail, enfim, Twitter, usar as redes sociais para pressionar os partidos políticos, todos os partidos políticos, que aqui no Congresso são 503 deputados e 81 senadores. Como no Senado eu já aprovei todos os projetos de teu interesse e dos aposentados e pensionistas, só falta a Câmara votar. Então eu chego a dizer, e lancei há pouco tempo, uma campanha que diz o seguinte: deputado, quer meu voto? Vote pelo fim do fator e pelo benefício com aumentos reais para os aposentados. É isso. Sem pressão não leva. Por isso que eu estou incentivando essa pressão nos deputados para acontecer desses 3 projetos serem votados. O Passeata Eletrônica quer saber dos senadores José Agripino e Randolfo Rodrigues.
Qual é o assunto que vem dominando as discussões nas suas redes sociais? É claro que Copa do Mundo, evidente as consequências da Copa do Mundo, a decepção com a seleção, os descontentamentos com a condução do governo, que é a marca mais presente nas redes sociais, as críticas ao mau uso, ao uso de recurso público com prioridades enviesadas. É basicamente isso daí. Agora, é impressionante a capacidade criativa das pessoas e de divulgação nas redes sociais em função de idealismo, da convicção de que aquilo ajuda a melhorar, ajuda a consertar. É muitas vezes a denúncia irreverente, bem formulada, que pode ajudar e muito a pôr ordem nesse país. Nós temos que passar a limpo o futebol brasileiro. É por isso, o que tem me inspirado nesse esforço concentrado é a necessidade de instalarmos uma CPI sobre os dirigentes do futebol brasileiro, sobre a CBF e as federações estaduais de futebol. O que ocorreu na Copa do Mundo com a nossa seleção não é responsabilidade somente dos atletas e do técnico. É responsabilidade do que se transformou, do que foi transformado a Confederação Brasileira de Futebol. A Confederação Brasileira de Futebol se transformou em um vale-couto de bandidos. E é por isso que ela tem que ser modificada, transformada através de uma investigação política. E é necessário para isso a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito aqui no Congresso Nacional. Você acha que agora com a popularização das redes sociais, a participação do cidadão ficou mais fácil? O senhor já recebeu alguma sugestão nas suas redes sociais bacana? Isso que eu estou falando é uma das sugestões que vieram principalmente das redes sociais e das mobilizações nas redes sociais. Apesar de ser tema de tantas críticas e discussões entre os parlamentares, a Copa do Mundo trouxe um resultado positivo para o Congresso: o aumento de visitas guiadas à Câmara e ao Senado durante o Mundial. Fique por dentro dessas visitas e das impressões de torcedores do mundo todo com a matéria da repórter Glauciene Lara. Eles aproveitaram o intervalo entre os jogos para fazer turismo. Carlos veio da Venezuela para ver a Copa com a família e amigos. Chegamos a Rio, depois vinimos a São Paulo e agora estamos em Brasília. O que vocês estão achando de Brasília? Nos ha gostado todo muito bonito. Quase todos pela primeira vez no Congresso. O que você mais gostou? Do teto do Senado. Muito lindo. Em meio a flashes e selfies, os visitantes conhecem um pouco da atividade legislativa e do patrimônio nacional. Acho que é uma visita que vale a pena, bem legal. Ainda com guia, que ele vai explicando e tal. Quase 13 mil pessoas visitaram o Congresso durante a Copa do Mundo, um aumento de 50% em relação ao ano passado. Os brasileiros foram os campeões, mais de 10 mil. Entre os estrangeiros, a maioria é de países que jogaram aqui em Brasília, como Colômbia e Argentina. A visita pode ser feita em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. Este peruano não gostou da derrota do Brasil, mas adorou a recepção aos visitantes. Reitero mis saludos para todo o Brasil e especialmente para Brasília, cidade muito hermosa e grande em el coração de sua pátria. E apesar das rivalidades em campo, aqui brasileiros e estrangeiros concordam. Por afora se vê muito bonito e por dentro também. Era meu sonho entrar aqui, né? Agora estou aqui dentro. Realizou o sonho. Realizei um sonho e só tenho que agradecer. E o Alô Senado de hoje fica por aqui, mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador na página da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode deixar a sua mensagem escrita, basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Se preferir mandar um arquivo de vídeo com a sua pergunta, basta acessar www.senado.leg.br/Alô Senado. Para falar com o Alô Senado por telefone, você já sabe, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. E você também pode mandar a sua mensagem para a gente pelas redes sociais. Acesse twitter.com/alôsenado ou facebook.com/alôsenado federal. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!